que um governo renuncia na Bulgária? Com uma proposta de orçamento, semanas de protestos e anos de raiva acumulada podem mudar o destino político de um país. As dezenas de milhares de pessoas que foram às ruas tinham apenas preocupações econômicas ou essa renúncia foi resultado de uma crise de confiança muito mais profunda? Aqui está, passo a passo, a história cada vez mais profunda do processo que levou o governo da Bulgária a renunciar. Os eventos não foram vistos como um ponto de ruptura repentino. Pelo contrário, a renúncia do governo búlgaro surgiu como resultado inevitável de uma longa acumulação de desconfiança política e percepções de corrupção. Nos últimos anos, a Bulgária enfrentou frequentemente crises governamentais, formou coalizões de curta duração e eleições antecipadas enfraqueceram a estabilidade política. Por isso, muitos observadores consideraram esses acontecimentos como uma continuação da instabilidade já existente. Uma grande parte da sociedade acreditava que as instituições do Estado tinham perdido a transparência. As elites políticas protegiam seus próprios interesses e as alegações de corrupção eram ignoradas ou nunca investigadas. Essa percepção era forte o suficiente para transformar-se em um grande movimento social com apenas um pequeno gatilho. Esse gatilho foi a proposta orçamentária do governo para 2026. A proposta incluía aumentos de impostos, elevações nas contribuições de previdência social e regras sobre o gasto público que não favoreciam os cidadãos. Mas a principal razão da reação não era apenas o peso econômico. Grandes setores da sociedade interpretaram esse orçamento como o governo exigindo sacrifícios do povo sem combater a corrupção. A ideia de que não é o povo que deve apertar o cinto, é o próprio Estado rapidamente tomou as ruas. O que começou como manifestações contra o orçamento, logo transformou-se em protestos de massa, que se espalharam por todo o país em poucos dias. Em muitas cidades grandes, especialmente Sofia, dezenas de milhares de pessoas lotaram as ruas. Os protestos continuaram por semanas, com um perfil de participantes cada vez mais amplo. Estudantes, trabalhadores da classe média, aposentados e pequenos empresários reuniram-se nas mesmas praças. A demanda comum que uniu esses grupos diversos tornou-se cada vez mais clara. Uma verdadeira luta contra a corrupção, responsabilidade política e a renúncia do governo. Com o tempo, os protestos ultrapassaram as reivindicações econômicas e tornaram-se uma demonstração de desconfiança direcionada diretamente ao modo como o país era governado. No centro das manifestações, a mesma pergunta era repetida: por que as alegações de corrupção não dão resultado? Uma grande parte do público acreditava que as elites políticas e empresariais protegiam uns aos outros, e as investigações nunca eram iniciadas ou deliberadamente deixadas inconclusas. Isso minava seriamente a confiança na estrutura do Estado. Neste ponto, os protestos começaram a mirar não apenas o governo, mas todo o sistema político. Segundo especialistas, isso foi uma expressão clara da raiva pública reprimida há muito tempo na Bulgária. Com a pressão nas ruas aumentando, os equilíbrios políticos mudaram rapidamente. Os partidos de oposição começaram a se preparar para um voto de desconfiança. A situação parlamentar estava se tornando desfavorável ao governo. O primeiro-ministro Rosen Zeliaskov tinha duas opções: participar de uma votação de desconfiança que provavelmente perderia ou renunciar antes de aprofundar ainda mais a crise. Zeliaskov escolheu o segundo caminho e anunciou a renúncia do governo antes da votação. Essa decisão foi interpretada como um sinal claro de que a aritmética parlamentar já não favorecia o governo. A renúncia coincidiu com um período altamente crítico para a Bulgária. O país estava se preparando para ingressar na zona do euro em maio e janeiro de 2026. A renúncia do governo não interrompeu oficialmente esse processo, mas trouxe riscos como atrasos nas reformas, aumento da incerteza econômica e danos à confiança política aos olhos da União Europeia. Enquanto as instituições da União Europeia acompanhavam o processo com cautela, a expectativa da Bulgária era clara: uma solução política forte e rápida, que oferecesse estabilidade e legitimidade democrática. Após a aceitação da renúncia, o gabinete atual continuou atuando como governo provisório. O presidente iniciou negociações com os partidos políticos para formar um novo governo. No entanto, a cena política era altamente fragmentada. Considerava-se muito provável que houvesse eleições antecipadas caso não fosse formada uma coalizão forte e duradoura. Essa incerteza levou a uma espera cautelosa entre mercados e investidores no curto prazo. Não houve colapso súbito nos indicadores econômicos, mas as dúvidas sobre o futuro da estabilidade política aumentaram. Em resumo, essa renúncia de governo na Bulgária não foi vista apenas como resultado de uma crise orçamentária ou dificuldade econômica. Os acontecimentos foram interpretados como um claro indicativo da perda de confiança pública e instabilidade política crônica. Segundo especialistas, esse processo representa uma encruzilhada para a Bulgária. Ou o sistema se renovará e restaurará a confiança, ou crises semelhantes voltarão a surgir nos próximos anos.
Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários. O que você acha que foi o motivo mais decisivo para esta renúncia do governo na Bulgária? Estamos curiosos para saber sua opinião. Escreva nos comentários.